O senhor não deve nada à justiça. Mentira. Eu sou inocente. Mentira. Eu sou culpado porque sou inocente. Mentira. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Ao confirmar por 8 votos a 3 a anulação das sentenças que a Lava Jato impôs ao líder máximo do PT, o plenário do Supremo Tribunal Federal apenas se rendeu à tese jurídica segundo a qual os processos contra Lula não deveriam ter sido julgados em Curitiba porque envolviam uma roubalheira que não se limitava à Petrobras. Todas as culpas terão de ser julgadas novamente, em outra praça, mesmo aquelas que foram sacramentadas em 3 instâncias do Judiciário. A ficha de Lula foi momentaneamente lavada, mas ainda não foi enxaguada. Não há absolvição, mas protelação das culpas. Na prática, o Supremo presenteou Lula com uma autorização para percorrer a conjuntura política como candidato a 2 posições. Está liberado para disputar um 3º mandato à presidência da República. Como é improvável que as novas sentenças sejam produzidas em curto prazo, Lula tornou-se candidato também à prescrição dos crimes que lhe foram atribuídos em processos como o do triplex do Guarujá e o do sítio de Atibaia, corrupção e lavagem de dinheiro. Lula faz pose de inocente, declara-se o personagem mais injustiçado da história, mas sua imaculada figura continua mantendo uma ligação sobrenatural com os imóveis que o perseguem. No caso do triplex, alegou-se que a ex-primeira-dama Marisa Letícia pensou em adquirir o imóvel, mas desistiu. No caso do sítio de Atibaia, Lula cogitou comprar a propriedade, mas também voltou atrás. As investigações revelaram um fenômeno muito curioso. Bastava que a família Lula da Silva pensasse em comprar uma propriedade para que a OAS e a Odebrecht, ou as duas, providenciassem os confortos. Do nada, sem que ninguém solicitasse. No triplex, por exemplo, surgiram um elevador, uma cozinha de luxo, uma sauna, um piso novo. No sítio, outra cozinha, a reforma da sede, a construção de anexos, melhorias no lago, pedalinhos. De repente, quando a coisa vira escândalo, Lula foge pela porta de incêndio. Não é meu, não tenho nada a ver com isso. Esse tipo de enredo divide os brasileiros em 2 categorias. Aos cínicos, que conseguem usufruir graciosamente de um sítio paradisíaco do tamanho de 24 campos de futebol, e aos azarados, que não dispõem de amigos tão generosos. Eu sou inocente. Mentira. Eu sou culpado porque sou inocente. Mentira. Isso não é verdade. O que aconteceu? Primeiro teve uma investigação, depois disso ele foi processado criminalmente, foi condenado em primeira instância. Ele recorreu, foi para o Tribunal Regional Federal, foi mantida a condenação e foi elevada a pena. Ele levou o processo para a 3ª instância, para o STJ. Foi mantida a condenação. Quando chegou no STF, o STF entendeu que o processo deveria ser derrubado e começado desde o início em outro local, no Distrito Federal. STF não absolveu o ex-presidente Lula e nem o inocentou. A investigação permaneceu, as evidências, as provas que demonstraram a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro permaneceram. E o procurador da República do Distrito Federal o processou novamente, mas a juíza constatou que ocorreu a chamada prescrição. Se ele tivesse menos de 70 anos, ele estaria respondendo o processo normalmente. Que eles não dão destaque como deram no meu triplex. Para o projeto político do Lula, Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 36 milhões. As pessoas foram lá e delataram. No fim do seu 2º mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso. Quando o cara confessa um crime é porque ele cometeu um crime. Diga, tá, o que eu roubei? No fim do seu 2º mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio,
que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu pessoalmente levei tatuagens de 50 mil reais, algumas vezes ao presidente. Eu sou inocente. Mentira. Eu sou culpado porque sou inocente. Mentira.